Iniciando a nossa aula, né, pessoal? Amanhã nós temos simulado. Presta atenção que eu vou tirar uma aula para a gente dar uma revisada no simulado de amanhã e a outra eu Ok. tá certo? Amanhã, ou uma aula de revisão e a outra aula a gente vai continuar nosso assunto, que a gente vai começar hoje o assunto de triângulos. Então presta atenção, o que eu falar aqui tá na aula de amanhã, tá na prova de amanhã, tá certo? Nosso assunto da prova de amanhã é um assunto bom, pequenininho, tá certo? Não tem muita coisa, é só ângulos, somente. Eu tive que sair. Aldari, eu tive que sair porque meu pai tava ligando para mim, mas eu já voltei, viu? Que boa, Francisco. Por que a câmera do seu tá desligada? Ou é minha internet? É minha internet. Vamos lá. O que é que eu preciso saber, professor, para fazer a minha prova amanhã? Meu simulado amanhã de matemática. O que é que eu preciso saber? Tem alguma coisa difícil? Tem alguma coisa impossível? Nada impossível, viu, galera? Nada. Tudo muito fácil. Tudo que a gente já viu aqui vai cair lá amanhã. Então preste atenção aqui. Primeira coisa que eu quero falar a vocês. Cuidado com essa ideia de OPV. Vai ter muita questão com OPV, tá certo? Por que vai ter muita questão? Porque eu posso brincar demais com OPV. Dentro de OPV, dentro dessa brincadeirinha aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, dentro dessa brincadeirinha de OPV, o que é que eu posso ter? Ó? Olha como é legal essa brincadeirinha. Se eu passar aqui duas retas transversais, ou seja, elas se cruzam, elas se tocam, eu posso chegar para vocês lá na prova, ó, e dizer a vocês, galera, se eu der esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo aqui é de 30, certo? Eu quero que vocês achem esse ângulo aqui. Eu quero que vocês encontrem também, certo? O que, professor? Esse outro ângulo aqui também, ó, eu vou chamar de Z. E eu quero que vocês também encontrem esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de Y. Não, mas daí é mais fácil. Difícil é aquele com X. Pronto, eu vou fazer também, vai cair uma questão daquela também lá na prova, tá certo? Eu vou fazer uma dela aqui também. Então, cuidado, eu tô começando bem devagarzinho, já já vou chegar nisso aí que o Fabrício está O dizendo. ângulo, o ângulo X é 30. Isso, 30. O Z, É 150. 140? É 150. isso. Por que esse ângulo aqui é 150, hein? Porque bota 80 menos 30. Aí tira e fica 150. Exatamente. Esse ângulo aqui é o ângulo de meia volta, ele todinho, ó. O ângulo de meia volta, o ângulo de 180 graus, né? Certo? Ó, pode olhar que ele é aquele transferidorzinho, ó. É, Então, tá certo. para mim achar ele é 180, que eu tiro 30. E vai dar o que o Fabrício disse, ó. Cuidado para não botar 140, que eu vi alguém falando aí. 150. Certo? Então, cuidado para não errar nessas continhas bobas. E o de baixo é a mesma coisa. O de E baixo é 150 também. o de baixo, como é OPV com o de cima, como é oposto ao de cima, então ele também é 150. Legal? Então, beleza. A primeira parte é isso aí que eu queria falar. Simples, fácil. Certo? Agora vamos colocar o negocinho do X. Olha a questão que eu vou fazer aqui. Ó.
Tem uma questão dessa na prova? Certeza, tá lá no simulado, só que eu vou fazer aqui diferente. Mas a ideia, o raciocínio é o mesmo, ó. Então eu quero que você encontre o valor de x. Primeiro eu quero x. E depois os ângulos. Então não é só achar x, não. Você vai ter que achar x. Depois que achar x, substituir para depois achar os ângulos. Então tem duas etapas para fazer aqui, tá certo? Então lá vai. Duas retas transversais que se cruzam. Duas retas que se cruzam, formando esse ângulo aqui, ó. Esse outro ângulozinho aqui, ó. Depois, esse ângulozinho de cima, ó. E esse outro ângulozinho aqui embaixo. Vou pintar para ficar bem bonitinho. Agora, olha o valor desse ângulo aqui, ó. Ô, meu filho, não passa não. Olha o valor desse ângulo aqui que eu vou colocar. Esse aqui é 3x menos 10 graus. Esse ângulo aqui, ó. Aí esse outro aqui é x, certo? Mais 20. Esse ângulo aqui de cima, eu vou chamar ele de uma letra. Vou chamar ele aqui de uma letra... Deixa eu escolher uma letra para ele aqui. Vou chamar ele de uma letra, sei lá, Z. Esse aqui eu vou chamar de Y. Então eu quero todos os ângulos, todos. Mas primeiro eu quero o valor de x, ó. O que é que eu sei? Uma coisa que eu sei, você bota a letra para um lado e o número para o outro, né? Exatamente, Fabrício. Começou bem. Primeira coisa que eu vou fazer é o que o Fabrício disse, ó. Eu sei que esse ângulo que eu estou circulando aí no celular de vocês é a mesma coisa desse ângulo aqui, ó. Eles são iguais. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Eles estão se olhando, eles são opostos. Se eles são opostos, não importa a posição, eu sei que o primeiro ângulo lá, ó, é igual a esse outro ângulo aqui, ó. Certo? Então veja que eu caí em uma equação matemática. E quando eu tenho uma equação matemática, presta atenção, tá na prova. Eu tenho que pegar letra para perto de letra e número para perto de número. Toda vez que eu mudo de posição de igualdade, veja que eu estou indo para... Ele muda o sinal. Muda o sinal. Agora, cuidado, é só quando eu passo para o outro lado da igualdade, viu? Não é só mudar de posição, não. Eu poderia trocar aqui de posição sem trocar da igualdade, sem trocar de lugar com a igualdade. Aí não muda, não, de sinal, não. Mas quando eu passo para o outro lado da igualdade, aí caixão e vela preta. Aí muda de sinal, como o Fabrício acabou de dizer, ó. Observe que esse x aqui que eu tenho é positivo, ó. Esse aqui, ó, já não é positivo, ó, é negativo. Então eles vão mudar de sinal. Então vai ficar, ó, 3x. Como esse x era positivo, ó, ele vem negativo. Menos x igual. Do outro lado lá já tem 20, ó. Vou deixar 20, ó. Se eu quiser botar o sinal, né? Se não quiser, não precisa botar, não. Aqui era menos 10, passa mais 10. Galera, agora chegou a hora da verdade. Quanto é 3x menos x? 2x. 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 Quanto é 20 com 10?
30. 30, né? Agora olha para cá, ó. Olha para cá que aqui já é outro esquema, ó. O 2 está multiplicando o x, ó. Quando não tem nenhum sinal é porque ele está multiplicando. Então ele vai para o outro lado, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. De novo, ó, se ele está multiplicando, ele passa dividindo o outro lado. Então, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, é 30 dividido para 2. Certo? E eu sei pegar R$ 30 e dividir para duas pessoas. Não sei não, galera. 15. É 15. Como a gente está trabalhando com grau, é 15 graus. Então, veja que eu já achei isso aqui que eu queria, ó, x. Agora eu quero achar os ângulos, galera. Tem que achar os ângulos. Então, onde tiver x, eu vou ter que botar 15 para poder achar o ângulo, senão não acho não. Onde tiver x, eu vou botar 15, ó. Agora, olha como é massa, ó. Eu venho aqui, ó. No lugar desse x aqui, eu apago, ó. Eu boto quem? 15. Então, esse ângulo dá quanto, hein, galera? Quanto é 15 graus mais 20? 35. Isso, olha só. Achei esse ângulo. Se eu quiser achar esse outro aqui, que eu sou obrigado a achar, eu acho também, mas eu já sei quanto é ele. Eu já sei quanto é ele. Mas Eles são iguais. Isso, Fabrício. Ali do outro lado também é 35. Mas se eu quiser só testar para ver se é 35 mesmo, só para ver, por curiosidade, eu vou substituir, ó. No lugar de x aqui, ó, eu vou botar 15. Tem que estar multiplicando, cuidado. Ó. Então vai ficar 15 vezes, aliás, 3 vezes 15. 3 vezes 15 é 45. 45 tira 10. Quanto é 45 e tira 10? 35. 35, ó. Tinha que dar isso também. Tinha que dar 35 aqui. Tinha que dar, era obrigatório dar 35, certo? Essas continhas vocês fazem num caderno escondidinho, ó. Tá vendo? Então já achei esses dois. Agora falta eu achar Z, ó. Falta eu achar Y. Mas como é que eu acho Z? A gente já viu como é que acha Z. É 180 que eu vou tirar 35. É quanto falta para o ângulo de meia volta, ó. Meia volta, ó. É quanto Fica 45. 145. 145, não é? 145 é a resposta aqui do meu ângulo Z. E Y também, né? É igual. Certo? Então eu vou apagar para não ficar todo desorganizado aqui, dessas contas feias que a gente fez. Certo? Z é 145. Legal? Então achei todos os ângulos que eu precisava, galera. Todos os ângulos. Certo? Vou fazer outra dessa, porque vocês têm que aprender e sair do X, o que é que faz, certo? Tá jogando pro outro lado e tal, pelo amor de Deus. Isso aí não pode esquecer não, tá bom? Deixa eu olhar se eu tenho outra aqui. Eu acho que eu tenho uma aqui escondidinha. Vou criar outra aqui na mente. Eu pensei que eu tinha outra aqui. Lá vai, ó. Passei de novo a minha reta transversal. Passei. Desse lado é um, desse lado é outro. Aqui vai ser x sobre 2 menos 10. Certo? X sobre 2 menos 10. Deixa eu ver se eu faço um aqui para dar certo, né, galera? Não fazer x sobre 2, não. Vou pegar um aqui do livro, né? Quebrando tudo, estão quebrando tudo. Aí.
Questão que está no livro, né? Essa questão aí está no exercício que eu passei para casa. Só vai fazer um bom simulado quem fez esse exercício, tá, galera? Ó o exercício aí, ó. Passei para casa, ó. Cadê ele, hein? Aí, ó. Página 69, tá vendo? Passei para cá esses exercícios. Se você não conseguir fazer esse exercício, nem vá fazer o simulado. Nem vá. Tá aqui a questão, ó. Questão diz assim, ó. Determine x e y. Então veja que ele foi bonzinho, né? Ele só quer x e y, mas eu vou ter que substituir para me achar y. De todo jeito eu vou ter que fazer aquela substituição que eu disse a vocês, né? Então bora lá. Eita, galera, olha o que é que eu sei, ó. Esse ângulo aqui de cima é o mesmo daqui de baixo. Todo mundo concorda comigo? Ou eu estou mentindo aqui? Então, o ângulo de cima, 2x menos 100, é igual ao de baixo. Porque eles são opostos pelo vértice. São opostos pelo vértice. Então, lá vai, ó. Letra vem para perto de letra e número vai para perto de número, trocando o sinal, já que eles vão trocar de igualdade. Então, aqui vai ficar 2x menos x igual 30, que já está lá, mais 100. Agora eu quero que me ajude. Eu quero ver vozes agora. Eu quero ver Francisco falando. Eu quero ver Fabrício falando. Eu quero ver Fernando falando. E aí, galera? Se eu tenho 2x e tiro x. Fica X. Isso. Olha como essa foi boa. Fica x. Se eu tenho 30 e junto com 100. Fica quanto? 130. 130. Olha como esse foi boa. Ó, Nicolau, já achei o valor de x, ó. Meu Deus do céu. Galera, já sei quem é x, ó. Se eu sei quem é x, ó, no lugar de x eu boto 130, ó. Então o ângulo é quanto aqui embaixo? 130. Mais 30, né? 130 mais 30. 160. Isso, 160. E aqui em cima é quanto? Também 160. E y? Que é o mesmo É daqui. 20. Isso, ó. Y é 180 menos 160. Se quiser fazer cálculo, se não faz como Nicolezinha aí fez, ó. Direto, ó. 20. Tá vendo, galera? Se não souber isso aí, ó, se estrepa no dia da prova, viu? Certinho? Então, ó, se eu fosse cobrar isso numa prova, eu ia dizer o quê, ó? Se eu fosse cobrar isso numa prova, eu ia dizer assim: qual a medida de x e y respectivamente? O que é que vocês acham que é respectivamente, hein? Vai aparecer muito essa palavra para vocês, pessoal. Quando ele disser x e y respectivamente, é porque ele quer o valor de x primeiro e o valor de y segundo. Cuidado, se lá na prova tivesse assim, ó, alternativa A, 20 e 130. Não marque não, porque primeiro estava vindo aí, a alternativa A estava vindo o y, mas ele não quer o y primeiro. Ele diz x e y respectivamente. Então, o x tinha que vir primeiro. Tinha que vir 130 primeiro. Então, eu vejo muito aluno errando esse tipo de questão, tá? Quando usa essa palavra respectivamente. Essa palavra respectivamente, ele vai falar as letras e vai dizer respectivamente. Se ele disser y e x respectivamente, aí você procura y primeiro. Tá certo? Mesmo que na hora da conta você ache x primeiro.
Mas na hora de marcar, você olha quem é Y. E depois olha quem é X. Então, depende de quem ele vai falar. Depende de quem ele vai falar. E lá na prova tá cheio disso aí. Tá cheio desse tipo de coisa aí. Essa aqui é muito fácil. Essa aqui também é muito fácil. Questão 8. Vamos fazer a questão 8. Não fiz a questão 8. Vai cair uma questão assim, professor? Vai. Revisão geral. Ó. Revisão geral. Vai cair questões assim. O que é o dobro? Quem é que sabe aqui o que é o dobro? E aí, o que é o dobro? O dobro é 2 vezes, galera. 2 vezes. Se eu digo quem é o dobro de 10? Quem é? É 20. Certo. Quem é o dobro de 50? 100. É 100. É 100. É só multiplicar por 2, tá certo? Se eu falo o triplo, É 3 vezes. isso, é 3 vezes, tá certo? Se eu falo o quádruplo, 4 vezes. isso, quádruplo, é 4 vezes, certo? Agora eu vou mudar, ó. Se eu falar assim para você, a metade, e aí, o que é a metade? A metade, Divide no meio. isso, divide por 2. É a metade, divide por meio, a metade. Então, metade ou meio, tá? Também, ó, foi bom Nicole falar. Se eu falar metade, meio, se eu digo quem é o meio de 50? Quem é o meio de 50? 25. Isso. Quem é a metade de 100? 50. Isso, tá certo? Aí eu posso dizer metade ou meio. É só pegar o valor, e dividir por 2. Também, galera, ó, também eu posso falar de terça parte. Eita, em vez de triplo, eu estou falando agora de a terça parte. Eu digo, galera, quem é a terça parte de 15? E agora? O que diabo é isso, galera? Alguém sabe? Terça parte. Bota aí no juízo de vocês. A terça parte é dividido por 3. A quarta parte é dividida por 4. A quinta parte é dividida por 5. Tá legal? Então, cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. É uma revisãozinha de matemática básica que tem pegado muita aluna aí e continua pegando, tá certo? Professor, o que é que eu preciso saber mais da prova de amanhã, do nosso simulado de amanhã, que amanhã vai ser um presente de Natal, tá? Já vou explicar por que amanhã temos um presente de Natal no simulado. Você tem que saber amanhã para o simulado o que é complementar, e você tem que saber o que é um suplementar. Certo? Toda vez que ele falar, eu quero um complementar de um ângulo, o complementar de um ângulo é 90 menos o ângulo. Eu quero suplementar de um ângulo, suplementar é 180 menos o ângulo. Eu não sei quem é, ele pode dizer e pode não dizer, querer que eu ache. Se ele quiser que eu ache, complementar é isso aqui, ó, 90 menos o ângulo. Suplementar é 180 menos o ângulo. Por que é assim? Porque se eu sei que eu somar e der 180 é o suplementar. Somado é 90 é o suplementar. Como eu não sei o ângulo, aí eu vejo quanto falta para ele. Esse quanto falta é uma subtração. Por isso que usa esses termos menos o ângulo, né? Então vamos lá. Eu tenho que saber isso também. Senão não completo nenhuma dessas questões aqui, problemas, ó. Agora vamos para a questão 8. Vamos ver se com o que eu revisei aqui dá para a gente fazer a questão 8. Será que dá, moço? Será? Não sei. Olha o que ele disse, ó.
A medida do suplementar de um ângulo. Eita, a medida do suplementar de um ângulo. E será que eu sei o que é suplementar de um ângulo? O que é, galera, suplementar de um ângulo? Suplementar de um ângulo, professor, é 180 menos o ângulo. É igual, ó, é igual ao quádruplo da medida do complementar, do complemento desse ângulo. Então, o suplementar é o quádruplo do complementar. Eita, o complementar eu sei quanto é. Tá vendo? Ó? Foi o que ele disse. Ó. Ele disse que o suplementar é o quádruplo do complementar. Será que ele não disse isso, não? Isso. Olha, lê a questão aí. Você tá com o livro aí na sua mão. Você tá com o slide aí na sua tela, ó. A medida do suplemento de um ângulo. Eu sei quanto é o suplemento de um ângulo. É 180 menos x. É igual. Eita, professor, eu sei o que é quádruplo. O senhor acabou de ensinar. É 4 vezes. Mas 4 vezes o quê? O complemento do mesmo ângulo. Certo? O mesmo ângulo que eu não sei quem é, eu chamei de x. Quanto mede esse ângulo? Eita, galera. E agora, hein? Cair de novo numa equação. Letras de um lado e números do outro. Só que eu tenho que desenvolver essa equação. Ela não é simplesinha, não. Aqui ela já está desenvolvida, ó. 180 menos x. Agora aqui ela não está desenvolvida. Eu tenho que multiplicar o 4 vezes 90. Tem que multiplicar o 4 vezes x. O nome disso é distributiva. É a propriedade distributiva da matemática. Certo? Mas 4 vezes 90, todo mundo sabe. É 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36, bota um zero. 4 vezes menos x é só juntar. Só que vai ficar negativo, porque está negativo. É menos 4x. Eu não sei quem é x, então eu junto, multiplica. Certo? Agora sim, galera. Ó, agora sim, ó. Letra perto de letra e número perto de número. Agora dá para a gente fazer, né? Lá na frente tem menos x, vai ficar mais 4x. Lá já tem 360, vai ficar menos 180, porque passa negativo. Ele está positivo aqui, ó. Legal. Ó, galera, se eu organizar esse menos x mais 4x, em outras palavras, isso aí é 4x menos x, né? Em outras palavras, né? Para não confundir a cabeça de vocês. Se eu tenho 4x e tiro x, fica quanto, hein? 3. Exatamente. Se eu tenho 360 e tiro 180, fica quanto, hein? 180. Isso. Agora eu vou terminar a minha conta, ó. Terminar aqui, ó. X vai ser igual a 180 dividido por 3. O 3 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Galera, 180 dividido por 3, todo mundo sabe também. É só pegar 18 e dividir para 3 e botar um zerinho depois. Se eu pegar 18 e dividir para 3, dá 6. Aí bota o zerinho, ó. Olha quanto é meu ângulo aí, ó. Que está procurando, ó. 60 graus. Esse é o ângulo. Quanto mede esse ângulo? Esse ângulo mede 60 graus. Legal, galera? Então, cuidado. Vai ter uma questão problema. Você vai ter que saber o que é dobro. Você vai ter que saber o que é triplo. Você vai ter que saber o que é metade.
Você vai ter que saber o que é complemento. Você vai ter que saber o que é suplemento. Você vai ter que saber resolver equação. Trazer letra para perto de letra, número para perto de número. Tem que saber disso aí. Equação é uma coisa que não dá para viver sem. A matemática, até você chegar no 9º ano, equação é o que mais vai cair na tua vida. É o que mais vai cair no 8º ano. Então, qual é a sugestão, Alderi? O que é que eu tenho que fazer, Alderi? Já disse, já dei o nome de canais, corre atrás do prejuízo do 7º ano. Eu não sei equação, bota lá no YouTube. Como resolver equações do 1º grau. Tem canal do Ferreira, tem canal de todos os tipos ensinando como é que resolve equações de todo jeito. De todo jeito. Não pode ficar sem saber resolver a equação. Vamos ver se tem mais um. Eita, olha quem está aqui. 7ª questão. Olha que professor bom, velho. Está resolvendo todas as questões do exercício. Se você pegar a minha aula, eu resolvi todas essas questões. A aula fica gravada, tá no YouTube. Tem que assistir, brother. Assistir, dar um comentário, deixa o like, diz que assistiu, para poder a escola ver que o professor está trabalhando, que o professor está ajudando os alunos. Bota um comentário lá. Parabéns, professor, pela aula. Que bom, professor, que a aula fica gravada. Tá bom? Legal? Então vamos lá. Minha garganta está seca hoje, já dei uma aula aqui no 9º ano. Eu vou pedir ajuda para alguém ler, tá bom? Alguém gosta de se candidatar a ler essa questão? Alguém? Posso? Por favor, Fernanda. O triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? Tá vendo? Fernanda acabou de ler, ó. Triplo. Eu tenho que saber o que é um triplo. Senão, nem faço a questão, não. Tem que saber o que é um dobro. Senão, nem vá fazer a questão. Tem que saber o que é suplemento. Se eu não souber o que é triplo, dobro, suplemento e resolver uma equação, perdeu a questão. Não vai fazer o simulado que presta. Certo? Então, olha só o que ele diz. Ele diz que o triplo de um ângulo, quando você não sabe quem é um ângulo, chame de uma letra. Chame de Y, chame de X, chame de Z, chame de M, chame do que você quiser, mas chame de uma letra. Eu vou chamar esse ângulo, que eu não sei quem é, eu vou chamar ele de X. Eu não sei quem é, vou chamar ele de X. Então ele diz só que o triplo desse ângulo X, 3 vezes ele, ou então vou chamar de Y, para não pensar que isso aí é uma multiplicação. Então, o triplo, 3 vezes o ângulo, 3 vezes Y, é igual, vou botar o sinal de é igual, ao dobro é 2 vezes, a medida do suplemento. O suplemento de um ângulo é 180 menos o ângulo, que eu chamei de Y. Certo? Isso é o suplemento. Se ele tivesse falado de complemento, era 90 menos o ângulo. Legal. Aqui, ó, eu vejo que tem uma distributiva, que eu vou ter que multiplicar, ó, o 2 vezes o 180 e depois, ó, o 2 vezes o menos y. Então, isso é distribuir. Se tivesse 3, eu tinha que multiplicar o 2 pelos 3 números que estavam dentro do parênteses. Mas como só são 2 ali, então só vou multiplicar 2 vezes. Foi isso, hein? Legal, então vamos fazer. 3y vai ficar aí. Agora eu vou fazer a multiplicação. Ó. 2 vezes 180 é 360. 2 vezes menos y é só juntar. Ó. Menos 2y. Por que menos, pessoal? Porque aqui tem menos. E agora, teacher, o que é que eu faço? Agora é simples, né? Ó.
letra perto de letra e número perto de número. Como não tem número do outro lado para trazer para cá, só vou levar letra. Não vou trazer número. Não tem número lá. Já já eu trago o número que está lá, mas agora não. Então vai ficar assim, ó. 3y menos... Não, menos não, professor. Aqui é menos, então vai ficar mais, ó. Certinho? Então, ó, 3y mais 2y é... Pega o 3, junta com 2, fica 5. Igual a 360. Eita, e agora, hein, galera? Alguém aqui na sala sabe o que é que eu faço agora para terminar essa conta? Hein? Tá multiplicando, ó. Passa para o outro lado o quê? Ih, rapaz, vai... Dividindo. Isso, Nicole, salvou a pátria. E se eu tenho 360 e quero dividir para 5 pessoas, hein? Alguém sabe? Se eu botar um 7 aqui, dá 35, ó. Sobra 10. Bota um 2, dá 10, 0. Ou seja, se eu pegar 360 e dividir para 5, dá... 72. Isso. Como nós estamos trabalhando com ângulo, né? 72 graus. Tá vendo, galera? A questão 6 eu já fiz. A 7 eu não tinha feito. A 8 eu acabei de fazer. E a 9. Fabrício, pode ler a questão 9? Posso. Por favor. Observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Fabrício, Está fácil. não tá fácil essa aí? Agora, ó, como é que eu vou deixar ela difícil, ó. Se eu quiser deixar ela difícil, ó. Eu digo assim, determina as medidas de x e y respectivamente. Quem é que eu quero primeiro quando eu digo isso? Quando eu falo respectivamente. X. Isso. Então, Nicole, cuidado. Ó, eu vou botar as alternativas. Alternativa A, 100 e 80. Alternativa B, 80 e 100. É Alternativa... a B. Isso. Alternativa C, 90 e 180. E D, inventa aí, né? 20, sei lá. 20 e 100. E a alternativa é 20 e 80. Vamos achar as respostas, né? Fabrício, sem Eu acho fazer... que é B. Ana Heloísa, quem é X? 80. Isso, Aninha, parabéns. 80, ó, a Aninha já achou de cara 80 aqui, é só olhar por cima, né? Y, Aninha, qual é a conta que eu fiz para achar Y? 100. Isso, 100. A conta foi essa, ó. 180 menos 80, né? E vai dar 100. E agora a resposta, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Letra B. Exatamente, ó. Letra B. Por que eu não posso marcar A? Porque a A aqui é Y e aqui é X. E ele quer quem? Ele quer X e Y respectivamente. Ou seja, essa palavra está dizendo, eu quero o X primeiro e depois eu quero o valor de Y. Certinho, galera? Então, cuidado com isso. Galera, cuidado. Tem gente que acha as respostas, sabe fazer, mas não sabe marcar. Se não souber marcar, meu irmão, você perde uma questão de graça.
Um 0,800. Meu Deus, olha essa, galera. Meu Deus do céu. Os caras errar essa aí, meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Tá fácil. Na figura abaixo, calcular medida de x, y e z. Ele quer x, y e z. E ainda eu vou botar assim, ó. Respectivamente. Letra A. Letra A. 40, certo? 40, 140 e 140. Letra B. Letra B. 140, 40 e 140. Letra C. 140, 140 e 40. E aí? Vamos achar todas as letras para depois a gente decidir, né? Quem é Y? Francisco, tá aí ainda, Francisco? Acorda, Francisco. Caraca, Francisco tá dormindo, brother. Eu vou É 40? Lois, é 40 mesmo. Oi, oi, oi. Acorda, Francisco. Oi, oi, oi. Tô acordado. Vou fazer uma chamada para Francisco. Ninguém diz nada não. Viu? Aí. E aí, Francisco, tá acordado mesmo? Tô, homem. Qual o valor disso? É 40, que a Luísa já disse. Eu já sabia também. Você já tá assistindo a sessão da tarde, né? Minha irmã tá aqui me interrompendo. Heloísa, quem é X X? é É 100. 100. 100, todo mundo concorda? 140. 140, Nicola. Oxi. Eu já ia falar. Fernanda, quem é Z, Fernanda? Quem é Z? Gabi, quem é Z? Alguém ajuda aí. 140. 140. 140. Isso. Fernando, o de cima e o de baixo são exatamente iguais, tá, Fernando? Ó, esses dois ângulos que se Aham. olham são iguais. Tá? Alderi, Fala, Fabrício. é a letra B? É a letra B. É a letra A. Eu acho que é a letra Vamos ver o que ele quer Letra primeiro. B. Ele quer primeiro o X. Então tem que começar com 140, né? Depois ele verdade. quer Y. Tem que ser 40, né? Ou seja, letra B. Certo? Então, cuidado. Ou a questão pode pedir respectivamente, ou ela pode ser boazinha, né? Ela pode dizer, galera, X é 140 e... Aliás, ela pode dizer assim, ó. Galera, X e Z são iguais a 140 e Y é 40. Se ela disser assim, ela foi boazinha com você. Ó. Ela já disse quem era cada pessoa. Ó. Ela disse que X era, 140, era a mesma coisa de Z, e é mesmo. Ó. X e Z é a mesma coisa. E Y é 40. Então, se ela vir dizendo assim, aí você marca, tranquilo. Agora, se ela usar aquela palavra respectivamente, cuidado, você vai ter que olhar a ordem. A ordem importa na hora de marcar.
Então, questão 10, questão 11 e vamos fazer a última questão do nosso exercício. Era só uma aula de revisão. 14h30, já passou 10 minutos. Ó. Vamos fazer a última questão, tá? Eu tenho que começar triângulos, aula nova. Aldair, porque eu sei que eu estava preocupado com a aula, com a hora que digo. Porque eu só vou dar uma aula de revisão, Francisco. Eu já estourei 10 minutos da minha aula de revisão, né? Eu só ia dar uma aula de revisão. Ah, tá bom então. Foi mal interromper, pode continuar. Obrigado. Questão 12. Alguém se habilita a ler, ajudar o professor que está com a garganta doente? Eu. Posso ler? Vai, Francisco. Obrigado. Duas retas A e B e C são concorrentes em um ponto M, de tal modo que a média de AMD representa a terça parte da média AMC. Determine as medidas dos quatro ângulos adjacentes indicados na figura, formados com o vértice no ponto M. Certo, obrigado, Francisco. Então De veja, nada. galera, que é uma questão bem difícil, né? Ó, eu tenho que saber notação de ângulo, eu tenho que saber quem é esse ângulo AMD, ó. AMD, tá vendo, ó? Esse é o meu ângulo AMD, ó. AMD. Certo? Esse M é o meu vértice. O outro ângulo que ele está falando é AMC. A está aqui, ó. M está aqui e C está aqui, ó. Esse é meu ângulo AMD. Então, se eu não soubesse notação de ângulo, não fazia essa questão de jeito nenhum. Não sabia nem quem era AMD, nem quem era AMC. Ia fazer na doida, né? Mas veja o que Francisco leu, né? Ele disse que... Opa, deu um zoom, foi? Deixa eu diminuir mais aqui. Ele disse, galera, a medida de AMC representa a terça parte da medida de AMC. Eu vou chamar por letras aqui, que eu não conheço, tá, galera? Eu vou chamar por letras. Eu não conheço, tá bom? Então, eu vou chamar de letra. Eu vou chamar que esse ângulo aqui é X. Ele disse que a medida desse ângulo aí é a terça parte da medida de AMC. Certo? Ou seja, quando eu achar 1 dividido por 3, acabou a questão, tá certo? Então, deixa eu botar um jeito bem legal aqui. 10 por 3, 3 por 3 que é 0. É, porque a gente tem que lembrar daquele negócio lá de terça parte, né? E aí, o que já é terça parte, hein? É dividir por 3. É pegar alguma coisa e dividir por 3. Terça parte. Ele disse que a medida desse ângulo aqui, AMD, é a terça parte desse ângulo aqui. Legal. Se é a terça Aí parte... é só... Ó, se eu chamar esse ângulo aqui de X, esse de baixo, esse aqui vai ser X dividido por 3. Né? Tá vendo? Ó, eu vou ler de novo. Ó. A medida do ângulo AMD é a terça parte de AMC. Ou seja, se a AMC é X, o outro é a terça parte. Então tem que dividir ele por 3. Só isso a questão, tá certo? Se, por exemplo, quando eu achar a AMC, por exemplo, aqui, ó, que eu estou circulando, se eu dissesse a você, ele é 60, esse outro de cima era quanto? Era só dividir por 3. 20. Exatamente. Então, ele quis dizer isso aí. Mas eu não sei quanto ele é, eu não vou chutar, não vou dizer que é 60. Mas eu sei achar eles. Por quê, professor? O senhor sabe achar eles? Ó, eu sei, galera, que esses dois ângulos aqui que eu estou pintando, ó, esses dois ângulos que eu acabei de pintar, se eu juntar eles, essa é a questão mais difícil de todas, ó. Se eu juntar eles, eles têm que dar um ângulo de meia volta. Tá vendo?
Olivinha, Tô. bota uma aguinha para papai. Bem geladinha. Pode ser? Aqui é o celular. Muito obrigado, viu? Então eu sei disso aí, pessoal. Todo mundo conhece o ângulo de meia volta. Tá na cara aqui, ó, que é um ângulo de meia volta, ó. Tá vendo, ó? Na cara que esse ângulozinho é 180 graus. Se eu juntar os dois, é claro, né? Então, ó, eu juntei aí. Não vou precisar nem pegar número para número, nem vou precisar fazer isso. Mas tem uma coisa que eu vou precisar fazer e que vocês odeiam quando eu faço. É a questão de tirar MMC, ó. Porque eu tenho fração. Quando eu tenho fração, eu tenho que tirar MMC, velho. Felizmente, a verdade é essa. Ou eu tiro o MMC só desses dois aqui, ó, ou eu tiro de todo mundo. Eu vou tirar só desses dois caras aqui, ó. Por quê? Porque eu sou mala, velho, ó. Se eu tirar só desses dois caras aqui, ó, só é o 3. Não vou fazer MMC. Eu vou fazer MMC de 3 e 1, é 3. Só tem ele, ó. Então vai ser 3 dividido por 3, que é 1. 1 vezes x é x. Agora eu vou lá para o outro, ó. O denominador é 1, ó. 3 dividido para 1 é 3. 3 vezes x é 3x. Ou seja, ó, para ficar bem fácil para vocês. Quando o MMC só é de um número, é ele mesmo. Esse fica x e esse fica a multiplicação, ó. Certo? Para vocês não terem que estar fazendo conta demais. Tá vendo, ó? Agora eu vou usar uma coisa que vocês sabem. Uma coisa que vocês sabem, mas que esquece. O que, hein, professor? O que? O 3 está dividindo. Eu vou jogar para o outro lado o quê? Quando o número está dividindo. Para o outro lado eu passo o quê? Ó, multiplicando. Multiplica. Isso, Nicole. Parabéns. Então, esse 3 vai multiplicar lá do outro lado. Então, vai ficar x mais 3x, que eu já podia somar. Agora, eu vou multiplicar, ó. 3 vezes 180. Certo? Alderi, na minha cabeça, Alderi, deu 420, se for para somar. Vamos ver, né? Eu acho que é muito grande. Não, somar não, para multiplicar. Se for 3 vezes 180, é 180 3 vezes, né? Então, para multiplicar, deu 420, eu fiz na cabeça aqui. Então, deixa eu terminar essa conta aqui embaixo. Tá 540? Vamos ver. A conta continua na conta. É mesmo, é aqui 540, foi mal aí. É 540 mesmo, ó, é. continua Errei. na conta aqui embaixo, ó. 3x mais x igual 3 vezes 180, né? Oh, meu Deus. 3 vezes 180. Vou continuar a conta aqui, que o papel ali não deu, não. Aqui é 3x. Ah, rapaz, essa caneta quando falha. Pronto, essa conta aí. Galera, aqui na frente, vocês sabem quanto é que dá, ó? Só esse aqui, eu quero saber só esse. Dá quantos aí? 4x? Isso, 4x. 3 vezes 180. Não é só fazer a continha, né? 540, que nem disse a Luiz que me ajudou. Obrigado. 540. Agora eu vou finalizar a conta, ó. Eu tenho que fazer o quê com esse 4, ó? Vou mandar ele para o outro lado. Mas quando eu mando esse 4 para o outro lado, ele está multiplicando o x. Ele vai passar dividindo. Então, a minha conta é essa aí, ó. 540 dividido por 4. Dá 1 e sobra 1 aqui. Vai dar um 4, sobra 1. Baixo 4. 135. 135. Tá vendo aí, ó? Dá 12, sobra 2, 0 e 5. A resposta, ó, de x, ó, 135. O senhor colocou 130. Ah, tá. Corrigir. Então, ó, meu x
que eu fiz ali a conta já do outro lado, meu x é 135. Só que ele não quer x. Olha que questão difícil. Ele diz, determina a medida dos 4 ângulos. Eu só achei de um até agora. Foi. Tem o resto. Que foi esse aqui de baixo, ó, 135. Para mim achar desse outro, ó, ou eu vejo quanto falta para 180, ou eu pego 135 e divido por 3. Se eu fizer isso, dá no mesmo. Se eu ver quanto falta para 180, falta quanto para É 180? 145. Ó, de 45 que digo, 45. Isso. Será que é verdade? Se eu pegar 135 e dividir por 3, cai em 45? Vamos testar? Tem que dar, né? Que ele é a terça parte. 135 dividido por 3. Olha aí quanto é que dá. Olha, galera. Pai. Certinho, viu? Ah, agora dá para me achar os outros. O de cima aqui é quanto? 135. O de baixo, 45. Pronto, acabou a equação. Acabou a conta. Galera, veja que ângulos não é difícil. O que é difícil é você entrar dentro das contas de equações, né? Você vai ter que ir para equações para poder resolver as equações e achar o valor da incógnita, que nesse caso aqui foi x, que a gente chamou o ângulo de x. Legal? Então o simulado é isso aqui amanhã. O que é que eu queria dizer sobre o simulado? O senhor não falou que vai ter um presentinho no simulado? Agora preste atenção para não sair com dúvida nisso. Ó. O simulado de amanhã vai ser diferente. O simulado de amanhã vocês vão ter a mesma nota em todas as matérias. Como assim, professor? Ó, lá no simulado vai ter 45 questões. Certo? As disciplinas vão se ajudar. Quem é bom em matemática, quem é bom em história, um vai ajudando o outro. Tem gente que não é bom em matemática, mas é bom em português, em história, em geografia, em artes. É bom em religião. Eu não sou muito bom em matemática nem em português, mas no resto. Pronto, aí esse resto aí vai lhe ajudar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um aluno e fui fazer a prova. Português tem 5 questões. Ei, Alderi, Diz, Fabrício. quando terminar a prova, vamos dizer a prova de matemática, a pessoa vai conseguir ver a nota? Vai não. Quem vai dar a nota é cada professor. Que é a mesma. Você continua aí. Deixa, pode continuar. Olha só. Cada disciplina é 5 questões. Vamos dizer que eu fiz a prova de português, me dei mal. Não acertei nada. A de matemática me lasquei também, não acertei nada. O que é que acontece? As outras eu me dei bem. Eu acertei todas de religião, todas de inglês, acertei todas de zizi, de ciência. Ixi, vai ter inglês? Vai. Fiz todas as provas de geografia, fiz todas as questões de história, fiz as de educação física, fiz as de artes. Fui muito bem. Só que eu errei essas 10 questões aí, de matemática e português, que eu achei muito difícil, estava muito difícil, eu errei. Então, galera, se eu errei só 10 questões, então eu acertei quantas? Eu só errei 10, são 45. Acertou 35. Isso. Então eu fiz uma boa prova, eu acertei 35 questões. E agora? Mas não vai ser. Você não vai errar só nessas, não. Vai ter umas você vai errar 8, vai acertar 5, 6. Aí vai mudando a pontuação. Exatamente. Mas eu dei um exemplo aqui, tá? Isso é um exemplo, tá bom? Eu sei. Alderi, mas se for para classificar, no máximo, uns 3 a 4 alunos vai tirar de 40 a 45 na nossa sala. Ou talvez menos. Como é que eu faço agora a conta para a minha nota?
a conta é simples, ó, cuidado, ó. Se eu tivesse feito todas as questões, eu teria tirado 100% da prova. Eu teria acertado todas, tinha feito a prova 100%, mas eu não fiz todas. Eu fiz quanto? Aí eu chamo de X. Eu quero saber quantos por cento eu fiz da minha prova. E aí, quantos por cento? Aí olha como é que faz, ó. Você multiplica em cruz. Ou seja, multiplica 35 vezes 100, 35 vezes 100, que é dividido por 45. Ó. Certo? Esse 45 vai multiplicar o X. Vai ficar aqui ele. Só que eu já vou passar ele lá para o outro lado, né? Eu já estava botando um ângulo. Quando eu passar para o outro lado lá, ele já vai dividindo. Então, olha quantos por cento esse aluno fez da prova. Ó. Então, sempre você vai pegar o número de questões, que é 35, vezes 100, que é porque vai dar em porcentagem, dividido por 45, que é o total de questões da prova. Olha quantos por cento esse aluno fez da prova. Ó. 77%. Só que não tem essa nota, né? A gente não vê, ei, tu tirou quanto em matemática? 77%. Não. Tem 7,7, né? 7,8, 7,2, 8. Então, para poder você fazer sua nota, só precisa você botar uma vírgula aqui, ó, entre os dois números. Então, a nota é 7,7. Certo? Veja que você tirou em matemática 7,7, geografia 7,7, português 7,7, história 7,7, religião 7,7. Ah, então o aluno ainda passa, né? Em tudo, hein? Em tudo, hein? E Tá. agora eu vou fazer uma pergunta aqui para Francisco. Faça aí. Se a nota fosse individual, eu tinha tirado um quanto em matemática? Aí acaba de tirado nada, né? Porque Tinha tirado um 0. Em português, ele tinha tirado um quanto? 0 também, porque errou dois. Errou dois Errou em tudo. matéria. Certo? Então, ó, veja que as outras matérias ajudou matemática, que ele não tirou nada, e ajudou português, que ele não tirou nada. Ou seja, os professores estão sendo muito bons para os alunos. Se não passar, é porque não quer. Exatamente. Então, veja que as matérias fáceis ajudam as difíceis, né? Beleza, galera? Entendeu aí? Então, para você saber sua nota, basta o professor dizer quantas questões tem. Hoje eu vou perguntar a Fátima se ela autoriza eu colocar no simulado quantas questões o aluno acertou. Porque se ela autorizar, aí vocês vão saber fazer a nota de vocês na hora. Ah, professor, eu fiz 30. Se for assim, eu vou gostar, eu vou saber na hora lá. Eu já dei minha nota aqui pro meu pai e minha mãe. Eu vou saber se Eu ela acho põe ou que não. falta também se desse pra ver a nota. Pronto, eu vou perguntar a ela se ela autoriza que o aluno saiba quantas questões acertou. Aí o que é que você faz? Você faz essa continha aqui, ó. Quantas questões acertou? Vezes 100 dividido pelo total, que é 45, tá bom? Aí você vai achar uma Seria porcentagem. melhor. Aí quando você achar essa porcentagem, só precisa você dividir por 10 para a vírgula andar uma casa. Beleza, pessoal? Posso dar minha matéria nova agora de triângulos? Sim. Aham. Então vou fechar esse slide. Eu só vou introduzir triângulos, já que a aula da gente está acabando, né? A aula aí só falta aí 10 minutos de aula. 10 minutos de aula só para a gente começar triângulo. Só semana que vem, não. Vocês vão entrar de férias, né? Os safados vão entrar de férias, rapaz. Vocês estão sabendo que vocês vão entrar de férias? Eu sei que ela falou pra nós. Quer ver quando é as férias de vocês? É a partir de sexta. É mesmo, ó. A partir do dia 18, né? Quer dizer, 18 tem aula ainda, né? Dia 19 já estão de férias. Desculpa, é porque eu saí sem querer. Valeu, Emanuel.
Os bichos de sorte, menino. Então, cadê? Oitavo ano, triângulos. Aqui. Página 70 do livro, tá, galera? Matéria nova. Começamos agora dos assuntos mais fáceis da matemática, tá certo? Que são nossos amigos triângulos. Primeira coisa que eu tenho que saber de triângulo, os elementos, né? Tem que saber quem são os elementos de um triângulo. No triângulo nós temos 3 vértices. Deixa eu pegar aqui. E eu pensando que só estudar vértice e essas coisas só no sexto ano. Não. Então, cuidado, ó. No triângulo nós temos 3 vértices. Essas pontinhas aqui, ó. Certo? É a união dos dois lados. Certo? Essa pontinha aí que eu tô marcando aí, eu vou marcar de vermelhinho. Certo? Esses são meus vértices do triângulo. Que aqui, meus vértices é indicado pela letra maiúscula do alfabeto. É o vértice A, o B e o vértice C. Além dos 3 vértices, galera, presta atenção. Eu tenho também 3 ângulos no triângulo. 3 ângulos, cuidado, ó. Eu tenho 3 ângulos de dentro, que eu chamo de ângulos internos, e eu tenho 3 ângulos de fora, que eu chamo de ângulos externos. Legal? Então, quem são os ângulos de dentro? Ó? É também ó, a letra maiúscula do alfabeto, só que tem um acentinho, ó. Cuidado aí. Então, os ângulos internos é A, B com acentinho e C com acentinho. E tem os externos também, que aqui ele também usou as letras A, B e C, só que letras minúsculas. E botou o acentozinho, ó. Certo? Então, no triângulo, tudo é 3. 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Legal? Facinho? Outra coisa que eu tenho que saber de um triângulo. Toda vez que você somar os 3 ângulos de um triângulo, ou seja, se você somar esse com esse e esse, os 3 ângulos sempre é 180 graus, galera. Ó. Então, olha para cá. Ó. A soma dos ângulos internos. Ó. A soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Tá vendo que legal? Sempre que eu somar os 3 ângulos de dentro, é obrigatório ser 180 graus. Qualquer triângulo. Não muda, viu, pessoal? Não muda. Olha alguns exemplos aí. Ó. Descubra o valor de x do ângulo que está faltando. Esse aqui, ó. Descubra. O que é que eu sei? Se eu somar os 3, tem que dar quanto? Tem que dar quanto, pessoal? E estão dormindo. X. Se eu somar os 3 ângulos, tem que dar sempre 180, pessoal. Ó. Se eu somar os 3 ângulos, tem que dar 180. É assim que eu vou descobrir x. Quanto falta para mim colocar ali para quando eu somar dar 180? Quanto falta? Mas de onde o senhor tirou esse ângulo de 90, professor? O ângulo de 90 é esse pontinho aí. Ó, quem não souber o que é ângulo de 90, menino, tem que voltar às aulas, viu, Adri? Tem esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90, tá, pessoal?
Então, legal, vou achar X, né? Vou achar X, eu poderia usar a inteligência também e ver quanto é que falta para dar 180. Mas, ó, eu vou achar X, ó. Como eu quero X, eu vou mandar os números todos para o outro lado, ó, porque é número perto de número e letra perto de letra. Certo? Vou mandar tudo para o outro lado. Então, vai ficar X igual. Lá do outro lado já tem 180. Quando eu jogar 90, fica menos 90. Quando eu jogar 35, fica menos 35. Falta. 180 menos 90 é 90. 90 menos 35 é 65. O que eu já sabia, né? 65 mesmo? Acho que não, né? Faz a soma aí de 125 que ficou sobrando. Não é não? Ó, se eu somar os dois, tem que dar 90, né? Vamos somar 10 a 1. 6, 7, 8, 9, 10. 55. 55. Então, Foi mal, foi mal. lá em cima, aquele ângulo lá em cima, ó, ele tem que ser igual a 55. 55. Entenderam, pessoal? Como é fácil o triângulo? Olha como é fácil. Só que tem que fazer essas continhas boas. Ou então adivinha, né? Ó. Se quiser adivinhar qual o ângulo que eu tenho que colocar aqui no lugar de X, ó, outro exemplo, ó. Letra B, ó. Outro exemplo. Aqui é a letra A. A letra B, qual o ângulo que eu boto aqui quando eu somar dá 180? Você ou faz adivinhando, ou você usa a equação, ó. Vou somar os três, professor. Porque se eu somar os três, sempre vai dar 180. Se eu somar os três, sempre vai dar 180. Então, meu X vai ser 180, que eu vou tirar 70, que eu vou tirar 35. 180 eu tiro 70, fica 110. Menos 35. Se eu tenho 110 e tiro 35, fica quanto? E aí? Se eu tenho 110 e tiro 35, fica quanto? Ih, deixa eu falar. 85. Isso. 185. Heloísa, eu pedi pra eu falar, Heloísa. 185, Aderi. Não, 75. 185 não, aí não. Então esse ângulo, Francisco, ó, presta atenção. Cuidado com essas contas bestas. Tem que ser 75. Foi mal, Aderi. Tô fazendo as contas erradas aqui. Certinho, pessoal? Começou a nossa aula de triângulos. Tá bom? Claro que depois das férias eu vou ter que revisar isso tudo de novo. Tá bom? Eu só iniciei para vocês verem mais ou menos como é que vai ser triângulos. Esse bimestre a gente já está encerrando. Não vou cobrar triângulos. Praticamente essas duas aulas foi para a gente revisar o simulado de amanhã. Certo? Nossa aula está finalizando. Eu vou dar uma folguinha de 4 minutos a vocês, mas eu queria desejar boa sorte amanhã no simulado. Faça com Obrigado. paciência. São muitas questões, pessoal. São 45 questões. Fazer com paciência, tá bom? Não queira terminar em 10 minutos, que não vai dar tempo, tá certo? Eu vou perguntar a Fátima, eu acho que é mais ou menos de 4 horas, vai durar a prova, mais ou menos 4 horas. Dá tempo suficiente para o cara fazer. Pega mais de que horas, Adari? Eu acho que eu só vou fechar lá para 6 horas da noite. É eu que fecho do 8º ano e do 9º também. Mas assim, fazer de 1 hora da tarde começar, Elo, tá bom? Tá certo, então. Mas eu vou fechar lá para 6 horas da noite e eu fecho.
Mas parece que é só 4 horas de duração. É igual um vestibular mesmo. Mas eu vou fechar só lá para 6 horas da noite. Boa sorte a todos. 6h30, vai, 6h30, que eu sou meio lento. Tá bom, 6h30. Muito Então, obrigado. tchau, tchau a todos. Tchau, boa tarde. Tchau, galera. Então, boa tarde e. Só isso, tchau. Tchau. Alô, Alder. Valeu, Fabrício. Tchau, boa tarde. Tchau, Emanuel. Valeu.